Marcos 16, 20 diz assim, né? Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Então, meus irmãos, estava orando já há alguns dias, conversando com o Espírito Santo, e perguntei ao Espírito Santo qual é a palavra que o Senhor tem para a tua igreja nesta quarta de guerra. E aí o Espírito Santo me disse então para ministrar Mateus 16 e Marcos 16. O título da mensagem dessa noite é Tudo vai ser diferente. Tem alguém que crê, meu irmão, que a partir deste mês tudo vai ser diferente? Tem alguém que crê que neste mês de abril Deus está se movendo, Deus está mudando as coisas de lugar, Deus está com a sua nuvem, está mudando de lugar, com a sua coluna de fogo está mudando de lugar, o seu vento está indo para outro lugar? Tem alguém que crê, meu irmão, que nesse mês de abril é um mês de mudanças, é um mês de término de fase, término de ciclo, e um início de uma nova fase, de um novo tempo, de um novo ciclo? Só quem crê, dá uma glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Então a Bíblia diz, meu irmão, em Mateus 16, que os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. E Jesus, então, ele responde dessa maneira, né? Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. Então, qual que é o sinal de Jonas? A Bíblia diz, né, que Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, algo que é interessante, meus irmãos, que a gente nunca tinha se atentado, é que se você ler o livro de Jonas, vai chegar um momento em que ele diz assim, olha, porque eu visitei o mundo dos mortos. Então, né, talvez pode ter acontecido de Jonas ter morrido dentro da barriga do peixe, mas Deus o ressuscitou para que ele pudesse cumprir a missão. Por quê, meu irmão? Me pergunte por quê. Porque a palavra de Deus ainda é a palavra que vai prevalecer sobre a sua vida, meu irmão. Ainda é a palavra que vai permanecer sobre as nossas vidas. A vontade de Deus ainda é a vontade que vai prevalecer sobre as nossas vidas. Por mais que Jonas não quisesse, meu irmão, o que Jonas queria ou o que Jonas deixasse de querer não importava. Porque o que prevalece é a vontade de Deus, o que prevalece é a palavra de Deus. Então, meu irmão, a partir do momento que Deus escolheu Jonas, ia ser Jonas mesmo, independente do que Jonas quisesse. Se Jonas tivesse morrido, aí Jonas podia dar uma desculpa para Deus. Não, Deus, eu morri. Mas mesmo que Jonas tenha morrido, Deus, se Deus tem poder para isso, e vamos supor que Deus ressuscitou Jonas, apenas para Jonas cumprir a missão, porque, meu irmão, a vontade de Deus é o que prevalece. Amém, igreja? Então, quando os fariseus e saduceus pediram um sinal para Jesus, Jesus falou assim, não, o único sinal que vocês vão ver da minha parte é o sinal de Jonas. Ou seja, Jesus já estava anunciando a sua morte. Jesus já estava falando o seguinte, olha, o sinal para vocês vai ser esse, que eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E às vezes, meu irmão, a gente pode estar parecendo o Gideão, né? Olha, Senhor, então se é para mim realmente ir para a guerra, eu quero um sinal. Aí eu quero um sinal assim, assim, assado. Aí Deus fez do jeitinho que Gideão pediu. Aí Gideão viu, Deus cumpriu o sinal e Gideão ainda duvidou ainda. Aí Gideão, não, então eu quero outro sinal agora. Eu quero um sinal totalmente ao contrário. Deus foi lá, cumpriu o sinal, e eu acredito que mesmo assim Gideão ainda ficou com medo, ainda ficou na dúvida ainda. Aí Deus ainda dá um terceiro sinal para Gideão ainda. E aí, meu irmão, às vezes nós estamos igual Gideão. A gente ouve a palavra, por um momento a gente crê na palavra, daqui a pouco a gente fica duvidando da palavra, e aí a gente fica naquela, nossa, Senhor, mas
se realmente é o Senhor que está falando comigo, se realmente esta é a vontade do Senhor, então eu preciso de um sinal. E aí eu preciso de um sinal assim, assim, assado, assim, assim, assim. Eu preciso que chova. Não tá tendo nenhuma previsão de chuva, mas se chover, é porque o Senhor quer, é o Senhor que está falando comigo. Não, eu preciso de um sinal assim, assim, eu preciso que apareça uma lua de sangue no céu. Eu preciso que entre um passarinho azul. E Jesus está falando o que para nós? Meu filho, eu já te dei um sinal. Qual que é o sinal de que sou eu que falo contigo? Qual que é o sinal de que é a minha vontade que vai prevalecer sobre a tua vida? O sinal é esse, é que eu entreguei o meu filho para morrer no seu lugar, na cruz do Calvário, e ele morreu, e o que aconteceu? Na cruz, meu irmão, ele triunfou, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre, e ele está aqui nessa noite, e se ele ressuscitou, se ele vive para sempre, meu irmão, tudo é possível ao que crê. Tem alguém que crê aqui nessa noite? Então tudo é possível, meu irmão. Se o Senhor Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, vive para sempre, está aqui nessa noite, tudo é possível àquele que crê, aquele que tem intimidade, relacionamento, comunhão com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então o sinal já está dado, o sinal é esse, que o Senhor Jesus, ele triunfou na cruz do Calvário. Através do sacrifício dele, nós temos livre acesso ao Pai Celestial, nós temos livre acesso à salvação, à cura, libertação, batismo no Espírito Santo, as promessas de Abraão, nós temos livre acesso às bênçãos desta vida, às bênçãos da vida eterna, tudo está à nossa disposição, basta a gente tomar posse. Amém, igreja? Glória a Deus. E graças a Deus. Então, meu irmão, a Bíblia diz que indo os discípulos para o outro lado do mar, né? E você sabe, né, que toda vez que a Bíblia fala que os discípulos estavam atravessando o mar, é porque iria começar uma nova fase no ministério de Jesus, uma nova fase na vida dos discípulos. Então, indo os discípulos para o outro lado, esqueceram-se de levar pães. Esqueceram. Por que esqueceram de levar pães? Porque Jesus já havia multiplicado os pães. Amém? Jesus já havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para 15.000 pessoas. Deus já tinha multiplicado depois outra vez para 7.000 pessoas. E, né, os discípulos, sei lá, chegou um momento que eles ficaram distraídos, chegou a hora de atravessar para o outro lado, deixaram o pão para trás, esqueceram de levar pão. E aí o que Jesus falou? Jesus disse assim: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos pensaram que estavam levando uma bronca porque esqueceram de levar o pão. E começaram a discutir ali entre eles. Aí um começou a dar cotovelada no outro: falei para você trazer pão, você é esquecido. Não, mas você que tinha que trazer o pão e tal e tal. Daqui a pouco Jesus, ele fala assim: não, pessoal, será que vocês não entendem que... Como é que vocês não conseguem entender que eu não estou falando a respeito de pão? Eu estou falando, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que era o fermento dos fariseus e dos saduceus? A este ponto, os discípulos já deveriam saber que Jesus estava falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, a doutrina de um era diferente da doutrina de outro. Então, enquanto os fariseus, eles eram muito legalistas, né? Se fosse hoje em dia, quem que são os fariseus? É aquela igreja que você não pode fazer nada. Não pode pintar o cabelo, não pode pintar a unha, não pode rapar a perna, não pode, entendeu? Tem que dormir de calça.
Porque se Jesus voltar, se estiver dormindo sem roupa, você vai ficar. Então aquele tipo de igreja que enche o povo de regras. Coisa além da Bíblia. Né? A Bíblia não proíbe, mas a igreja proíbe. Esses seriam os fariseus. E tem os saduceus, que é o contrário. Os saduceus já é aquela igreja muito liberalzona. Aquela igreja que diz assim, olha, Jesus já pagou o preço, você não precisa pagar o preço, né? Não tem problema nenhum você fazer piercing, colocar tatuagem, né? Não tem problema nenhum você se misturar, né? Nessas festas aí, nessas orgias dedicadas a demônios, sabe? É aquele tipo de igreja que não vê problema em nada. Igreja liberal. Então era essa a diferença entre fariseus e saduceus.